utilizo essa gravação para postar. Tá? Então tem os documentos lá no Moodle, né, para preencher. Bom, vocês já sabem mais que eu. O aluno Douglas Perottoni Perotti, defender a sua banca, ali, seu TCC, trabalho de conclusão de curso, engenharia mecânica. Eu não sei, estão dando 30 minutos ou 20 minutos, professor? Eu falei 20 para o Douglas, mas acho até que é 30, né? 30 minutos. 30 minutos, tá. Então, Douglas, ganhamos 10 aí. Melhor. De 20 a 30, acho que tá bom, né, professor Walter? Claro. Mais ou menos o que nós tínhamos conversado. Então, fica à disposição, Douglas, a palavra é tua. Quer compartilhar a tela aí? Fica à vontade. Sim, vou compartilhar. Bom, podemos iniciar, então? Todo mundo vendo a tela? Sim. Bom, então, primeiramente, agradecer a todos os presentes da banca, em especial o professor César, meu orientador, nesse semestre aí de conclusão. O título do meu trabalho, então, é Implantação de motor elétrico para pés de apoio utilizados em semi-reboques. Bom, é um estudo de caso, então, que tem como proposta encontrar uma forma de implementar um motor elétrico para estender e retrair o conjunto de pés de apoio, ou aparelho de levantamento também é chamado, que é utilizado em semi-reboques. O modelo que eu escolhi é utilizado em semi-reboques de, no máximo, 24 toneladas de carga dinâmica, e assim com o motor automatizar a operação. Bom, devido às dificuldades de mercado que as organizações vêm encontrando no decorrer dos anos, esse ano aí teve mais uma, a empresa precisa estar sempre inovando para poder ser competitiva. Uma das formas de inovar, de ser competitiva, é automatizar seus produtos, ou reduzir custos, enfim. Então, automatizando o produto, tu consegue ser competitivo, tu consegue ganhar um nicho de mercado, manter o nicho de mercado que a empresa já trabalha. A automação também vem sendo uma tendência aí do que os clientes procuram, é uma tendência de mercado. O produto em que foi realizado o estudo é o segundo produto mais vendido pela empresa onde foi realizado o estudo, então ele é muito visto aí no mercado. O estudo tem como objetivo geral, então, definir a forma mais viável de implementar um motor elétrico para pés de apoio utilizados em semi-reboques. Aí já como uma premissa, considerando a tara do implemento. Depois isso será explicado melhor. Como objetivos específicos, definir a alimentação do motor, avaliar o ponto de tomada de força do motor, calcular torques e reduções necessárias, definir o redutor, analisar eficiência, comparar custos e um breve modelamento do projeto. Bom, como justificativa, foi trazidas as vantagens da utilização do motor. Então, a praticidade na operação, ao invés de manivelar 30, 40 vezes para estender e retrair o pé de apoio, com o motor elétrico isso se torna muito mais prático, mais fácil. Imagina-se uma situação em que o acoplamento e o desacoplamento ocorre consecutivas vezes ao dia. Então, com a automação, isso é muito mais fácil. A automação traz valor agregado ao produto. Essa automação, então, é uma tendência de mercado. Tem outros produtos que já são fornecidos, que são utilizados no semi-reboque, que já estão sendo automatizados. Sem contar a questão da segurança. Imagina se um operador que faça consecutivas vezes ao dia essa operação manual pode vir a ter lesões. Com o motor, esse risco é reduzido. Existem também situações em que o acesso para a operação manual é restrito, por exemplo, uma operação em campo. Então, com o motor, não precisa ter o espaço necessário para fazer a operação manual. Como justificativa também,
foi feita uma entrevista com um motorista que faz o uso da manivela para operação manual para entender se essa proposta seria bem vista. Então, a resposta obtida foi que sim, que é uma ideia positiva, uma solução, porém, sim, para operadores logísticos que desacoplam e acoplam diversas vezes ao dia. Talvez para um motorista que tenha o seu próprio cavalo trator e a sua própria carreta não seja tão interessante no momento, porque ele vai estar pagando um custo e não vai estar utilizando de forma tão efetiva assim o produto. Como fundamentação teórica, foram utilizados conceitos de elementos de máquina, especificamente engrenagens, seleção de motores elétricos e cálculo de potência. Bom, entrando aí nos materiais e métodos utilizados, fala-se um pouco sobre o produto. Então, o produto escolhido para o estudo foi o pé de apoio modelo B200, que é fabricado pela empresa Yost, do grupo Randon, Yost Brasil. Foi escolhido um modelo padrão. Ele pode ter várias variações de sapata, variações de manivela e de extensor, porém isso não é considerado no estudo. Foi considerado um modelo padrão. Qual que é a função do produto? É levantar o implemento para o acoplamento e desacoplamento da quinta roda, e enfim apoiar o implemento ao solo. Esse modelo selecionado tem capacidade de no máximo 24 toneladas de carga dinâmica, ou seja, 12 toneladas por pés, e de carga estática 50 toneladas. Bom, a fim de ter um roteiro para o trabalho, foi realizado um fluxograma, onde inicia-se com a coleta de relações de engrenagens, velocidades e forças de carregamento que tem no produto. Após, calcula-se o torque e as velocidades necessárias para fazer o acionamento, seleciona-se o motor adequado para essas características. Também seleciona-se o ponto de tomada de força com as informações, com as características do motor elétrico. Se esse conjunto definido tem eficiência, tem viabilidade técnica, apresenta seus resultados. Se não, volta-se à etapa de seleção de motor. Bom, foram definidas algumas premissas de projeto para que fosse possível atingir os objetivos do trabalho. Um deles é que a energia disponível no veículo, sem nenhuma alteração, é de 24 volts corrente contínua. Então, para pesquisa de motores, essa é uma premissa definida. A carga considerada que o motor terá que realizar foi definida de 1.295 quilos, que significa a tara de um semi-reboque que utiliza o modelo de aparelho de APS de apoio B200, somado a um fator de sobrecarga. As velocidades de torque as velocidades e torques fornecidos pelo programa de cálculo, ou seja, a empresa utiliza já um programa de cálculo que tem todas as definições, todos que atendem a todas as normas, e a fim de não se alterar o fator de durabilidade, o fator KV, não será alterado essas características de engrenamento e de eficiência do produto. Outra premissa foi atender aos objetivos com o menor custo possível e evitar ao máximo alterações do produto. Bom, a seleção de motores e redutores, ela foi feita em sua grande maioria em meios eletrônicos e percebeu-se certa dificuldade em encontrar produtos para esse tipo de aplicação. Foi encontrado, então, a empresa Landel, situada em Porto Alegre, que fornece esse tipo de motor e também redutores para esse tipo de motor e para esse tipo de aplicação.
Esse tipo de motor que foi encontrado, ele é utilizado em motocicletas elétricas. Tem um exemplo de aplicação. Dentre todos os motores fornecidos pela empresa, a partir das características do produto, foram definidos 2 motores para os cálculos, o motor A e o motor B. O motor A, então, 24 volts, corrente contínua, tem potência de 750 watts, aproximadamente 1 CV, corrente máxima de 40 amperes, velocidade de 3.000 RPM, rotação direita e esquerda, peso aproximado de 4 kg, e para adquirir esse motor é necessário um investimento de R$ 620. Já o motor B, 24 volts, corrente contínua, 500 watts, aproximadamente 0,65 CV, tem corrente máxima de 25 amperes, velocidade 2.800 RPM, rotação direita e esquerda, peso aproximado de 4,5 kg. Para adquirir o motor B, então, um investimento de R$ 595. Para esses 2 motores, para cada um desses motores, então, existem 2 modelos de redutores possíveis, também fornecidos pela empresa Landel. O redutor para o motor A é o modelo MK90, ele tem redução de 100 para 1, a eficiência dele de 54,5, o torque de saída de 133,5 Nm, carcaça de alumínio, ambos são eixos sem fio e coroa. Para adquirir esse redutor, então, investimento de R$ 1.350. O redutor para o motor B, então, modelo MK75, redução de 100 para 1, também varia de 80 para 1, uma eficiência de 59,4, torque de saída de 95,37 Nm, carcaça de alumínio, coroa sem fio, investimento de R$ 1.100. Ambos redutores fornecidos pela empresa, o que facilita aí o andamento do projeto. Outras considerações referente à pesquisa de motores e redutores foi a verificação da norma NBR 5410 de fios e cabos padrão métrico, em que trata a relação de diâmetro de fio com a corrente do motor, com a corrente máxima do motor. Também foi considerado que o motor necessita ter duplo giro, precisa ter inversão de velocidade, tem inversão de velocidade e giro. E isso a gente consegue, isso é possível com um acionamento, com regulagem de corrente, que também é fornecido pela empresa. Bom, foram então calculados a potência necessária na posição A e na posição B, os torques de saída dos motores, as reduções necessárias e a velocidade de saída do redutor, para ver se atende ao que o produto já trabalha hoje. Então, para análise de tomada de força, foram consideradas 2 posições, posição A e a posição B. A posição A, ela não tem algumas reduções, ela tem reduções a menos em relação à posição B. Esses dados de entrada, então, foram retirados do programa de cálculo que a empresa já utiliza. As cargas foram calculadas, 2 possíveis cargas, a carga máxima que o produto trabalha e a carga definida para o projeto. As velocidades foram consideradas pelo programa de cálculo e as reduções foram calculadas, então, para as 2 posições. Para a posição A, devido à baixa rotação do eixo da posição A, a redução necessária é muito elevada. Então, já de antemão, descarta-se a posição A, devido à dificuldade de encontrar um redutor que atenda essa redução, sem alterar nada no produto. Aqui é uma ilustração do programa de cálculo utilizado pela empresa. O único dado que é alterado no programa de cálculo é a carga, e a carga já considerada resultou nos torques que estão sendo mostrados. Bom, então, o que foi verificado em cada posição? A posição A tem menos reduções,
tem velocidade de 4,04 RPM, a potência requerida nessa posição é de 0,17 CV, e tem uma redução necessária, então, de aproximadamente 700/1, o que inviabiliza. Na posição B, já com as reduções, com a redução a mais, que é a posição A, a velocidade fica em torno de 35 a 45 RPM, a potência requerida de 0,20 CV, e a redução necessária pode variar de 80/1 e 100/1. Bom, mesmo não sendo feita nenhuma alteração no produto nessa etapa do projeto, nota-se que a alteração necessária no eixo do motor, com o eixo de engrenamento, a necessária alteração para fixação do conjunto motor-redutor e a necessária alteração para a nova fixação da manivela, já que a operação manual ainda será possível. Então, a fim de exemplificar a ideia do estudo de caso, foi feito um breve modelamento de como ficaria o produto com o conjunto motor-redutor. As medidas do modelamento são reais, são das características do motor e do redutor escolhidas. Enfim, não foram então modeladas as alterações referentes à fixação do conjunto nessa etapa do projeto. Verificou-se também que as medidas ficam dentro da norma que diz que não pode passar, considera-se que o produto não pode passar do final da lateral do subreboque. Então, as medidas do conjunto motor-redutor ficaram dentro do padrão. Então, como proposta, após todas as considerações e cálculos, características técnicas do produto, define-se que a posição B, onde tem a redução, eu tenho a redução a mais, é a utilização do redutor MK75, com redução de 80/1, para que fica dentro da velocidade já definida pelo programa de cálculo, são os mais adequados e atendem às premissas do projeto. Foi feita uma consideração para uma redução dupla, porém, devido ao custo elevado, foi descartado. Então, a velocidade do eixo de saída do eixo do redutor ficou aproximadamente em 35 RPM. Para fazer a aquisição, então, desses componentes para automatizar o produto, é necessário, então, um investimento de R$ 2.175, entre motor, redutor e acionamento. Isso não contempla alterações físicas do produto para adequar a montagem, é apenas a aquisição dos produtos. Isso significa um aumento de 300% do valor em relação ao valor do produto. Outros produtos já automatizados que são fornecidos pela empresa, por exemplo, a Quinta Roda, já vêm sendo vendidas automatizadas. E como comparação, esse produto tem um aumento do custo por ser automatizado acima de 300%. Então, espera-se conclui-se que esse valor ainda é um valor aceitável. O valor da automatização do pé de apoio é um valor aceitado comparando com outros produtos que são automatizados. Então, a partir da pesquisa, comparação dos motores e redutores, cálculos de torque, velocidade e análise do produto para a tomada de força do motor, então define-se o conjunto motor-redutor adequado e sendo fornecido por uma empresa da região que tem os produtos à pronta entrega. Os resultados se mostram satisfatórios, já que atinge-se os objetivos do projeto, como estudo de caso. Como desdobramentos aí para estudos futuros, foram verificados a possibilidade de utilizar o mesmo eixo de tomada de força do motor para a operação manual da manivela, ou seja, usar o mesmo eixo em que o motor trabalha para fazer a operação manual.
aumentar a eficiência do conjunto todo do produto utilizando um fuso de esferas. Aí sim já se altera seu produto. Utilização de sensor para posicionamento do fuso. Equipamentos, verificar se os equipamentos definidos para automação atendem às normas de impermeabilidade. Avaliar a utilização de redução planetária para otimizar também a eficiência do conjunto. Definir a forma mais adequada para a fixação do motor e do redutor no produto. Então, aqui trago algumas referências utilizadas, todas as referências utilizadas. E é isso. Obrigado, Douglas. Já como a gente não tem nenhum convidado assistindo aí, passamos para o professor Jason. Pode ser, professor? Para as considerações. Bom, normalmente a gente fica sempre por último, né? Mas hoje vamos lá, hoje eu sou o primeiro. Que bom. Bom, Douglas, é nítido, professor também César, é nítido que conhece o caso aqui, que tu fizeste, foi você que fez o trabalho, isso eu nem vou questionar nada. E é muito interessante, eu gosto, embora a gente seja da elétrica, é muito interessante quando os projetos eles transitam entre áreas, né? Às vezes eu fico pensando que no futuro o cara só vai ser engenheiro, o resto vai ser uma caixinha de surpresa, né? Mas o que eu vejo do teu trabalho? Eu imprimi ele, tá, professor? Eu imprimi o trabalho dele porque eu gosto de escrever as coisas. E aí depois, eu não sei se tiver um tempinho para fazer algumas correções, eu poderia entregar para ele em mão, nem que tu passasse aqui, Douglas, tá? As questões Sim. gramaticais aqui eu não vou me deter agora aqui na reunião para não tomar tempo porque não é pertinente. Na área mecânica o meu conhecimento ele é o mínimo suficiente para atender às minhas necessidades. Mas algumas coisas me chamou a atenção aqui, eu acho que todo mundo tem o trabalho, eu vou citar pelas páginas, né? Alguns pontos fortes que eu anotei da tua apresentação. Aquele fluxograma do projeto foi muito interessante. Tá? Isso aí é muito importante quando a gente trabalha com projetos, para que caminho que a gente está indo, porque senão qualquer caminho serve e isso às vezes é perigoso na hora que a gente está implementando, se perde tempo e outras coisas. O uso da norma pertinente, não tem nem dúvida que a 5410 é uma norma muito comum para nós na engenharia elétrica. Vindo para as tuas páginas aqui, no que se detém dos motores, eu troquei minhas ideias velhas por ideias novas agora, né? Deixa eu só procurar aqui, professor, desculpa. Página 30, o fator do sobrecarga, lá quando tu fala sobre a seleção de motores no item 3.7, na página 30. Se tu quiser colocar, Douglas, pode colocar ela ali na tela, se tu tiver teu TCC aberto aí, só se tu quiser. Pode ser. Pode? Na página 30. Eu faço algumas ressalvas, principalmente no último parágrafo aí. Está muito bem explicado aí, tá? Eu conheço esse Petruzzello ali. Quando a gente fala de motores CC, a gente pode falar o termo resistência, no último parágrafo. Página 30. E ali, nesse último parágrafo. As três principais características elétricas do motor CC. Tá? Porque se a gente generalizar esse teu trabalho, o motor de corrente alternada ele tem outras características que daí falar em resistência não se fala o termo impedância. Então, eu te sugiro tu colocar motor CC, ali onde que diz elétricas do motor CC, é a única ressalva que eu faço. O resto dos equacionamentos elétricos estão todos corretos. Na página 33, tem duas dúvidas para mim que eu sei a resposta, tá? Eu sei a resposta do que se trata esses gráficos aí, tá? O que seria a ligação em série dos motores ali quando tu fala do torque nominal? O que seria a ligação em série? Tu botaria dois motores em série ou é o esquema de ligação interna? Eu já estou te induzindo ao acerto, tá? Esses gráficos aí, eles se referem, eu não vi no trabalho, principalmente ali, ó, na página 33, no segundo parágrafo, diz assim, ó, já um motor CC, isso aí, ali mesmo, ó, já um motor CC ligado em série com o quê? Essa é a pergunta.
É em série a ligação dele ou é em série com algum outro equipamento? Ou é a ligação em série dele interna? Que existem vários tipos de modelos, né, de motores. Sim. Ficou um pouquinho aí, eu acho que é interessante tu ajustar. Essas são, e a outra questão, a página 35. A página 35. Só uma coisa, professor, vocês podem me ajudar? O rendimento do redutor é na ordem de 50%. Isso aí, só para título de curiosidade meu, 50% o rendimento de um redutor, em média, é isso aí mesmo? César, Walter. Depende dos materiais que se usa, mas pode chegar de 30%. Está dizendo a potência que entra, a potência que sai, reduz. Eu vou te dar uma sugestão aqui. Isso aqui eu também não é do meu chão, né? Mas na página 35, quando que tu argumenta ali sobre motores CC e CA, para tu pensar, tá, cara? Uma sugestão. O fato que tu argumenta bem, usar um motor de corrente alternada é mais barato, é mais fácil e daria para tu usar um inversor CC-CA, um inversor de frequência, tu poderia regular essa velocidade que tu quisesse e com rendimentos da ordem de 96%, por exemplo, mantendo a velocidade que tu quer e parametrizando. Claro que o custo do projeto subiria um monte, mas a eficiência do que tu aproveitaria da energia que tu extrai do sistema seria muito menor. É uma sugestão. Eu me levantou essa ideia de repente fazer com o motor CA e tirar o motorredutor fora. Professor, isso foi, até só te interromper, isso foi levantado entre nós aí no decorrer do projeto. Né? Realmente, por essa questão de custo, aí eu fui por esse lado, tá? Foi uma decisão minha. Mas só interrompendo, a questão custo é meio líquida, né? Porque antigamente falar em inversor de frequência era uma coisa fora da realidade de qualquer orçamento de projeto. E hoje em dia ele já está acessível. Sim. Talvez daqui a 5 anos, né, professor Jason? Sim, tem inversor chinês aí que tá louco. Eu pesquisei até alguns aí. Então, Posso fazer uma pergunta? Tu precisou usar o motorredutor porque tu precisava de torque ou porque tu precisava ajustar a velocidade que ela é normalizada para descida e subida? Ambos. Principalmente a velocidade. Principalmente a velocidade, porque esse tipo de motor tem lá 2.800, 3.000 RPM e a entrada do meu eixo lá é 45 RPM. Isso, né, como eu tomei como premissa não alterar, por isso que eu preciso do redutor. Essa era uma outra dúvida que eu fui passando aqui. O software que vocês usam da empresa, é ele que determina os dados do engrenamento? Ele já está pronto, essa aí eu fiquei com um pouco de dúvida. É ilustrativo, né, aquele programa de cálculo. É uma tabela no Excel que tem todas as fórmulas já prontas, considerando todas as características dos eixos, engrenagens, do fuso e da porca do conjunto todo lá, todo o conjunto mecânico. Tudo isso já tem lá número de dentes, enfim, módulo, tudo. Já está tudo já parametrizado naquele programa de cálculo. Qualquer coisa que eu altero lá, altera a eficiência global do conjunto. Tu poderia voltar na tua apresentação lá no slide onde tu faz a análise de tomada de força, Sim. Douglas? Compartilhei a mesma. Ô César, os caras nunca mais vão me convidar para os bancas, né, César? Isso. Bem pelo contrário. Querido, caramba, cara. Tomada de força. Eu fiquei curioso do projeto. Eu gostei do projeto. É imenso, esse aí. Deixa eu só mudar. Isso aqui, o meu aqui ficou na tela. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver que eu sou meio burro com essas coisas aqui. Por que o motor B, tu mostrou RPM ali, antes tu tinha comentado por cima que tu não escolheu o motor A por causa da redução, que era 1 para 742 ali? Tu poderia explicar de novo que isso passou um pouquinho rápido, não quis te interromper. Sim. Na posição A, da posição A para a posição B, tem uma redução. Tá. Aqui na posição A ele tem apenas uma redução que é da saída do fuso para o eixo da posição A.
Tá. E da posição A para a posição B, tem outra redução que é maior que essa. Tá, entendi agora. E aí, tô no teu projeto por qual motor? Pelo B, se eu não me engano, né? Eu optei pelo B, porque ele tem um custo menor, por causa da norma lá de amperagem, que se eu escolhesse o motor A, eu teria que usar um fio de 10 amperes. milímetros. Deixa eu só fazer Entendeu? uma ressalva. Talvez vocês Oi. estejam se confundindo aí. Que realmente ficou um pouco a informação um pouco confusa na apresentação, tá, Douglas? Porque tem duas questões. Tem a tomada de força A e B Isso. e tem o motor A e B. Isso. Aí, Eu ia- agora, eu ia fazer esse comentário depois, César, que tem que usar outros índices aí, porque isso aí gerou confusão aí. como só, assim, a gente falei as coisas boas também, eu só vou fazer uma ressalva, Douglas, para ti, tomar muito cuidado quando a gente faz uma apresentação, da gente dizer que a gente tem como fonte de informação para validar um negócio, o operador que usa o equipamento lá, que nem tu fez no início. Eu só te chamo a atenção que às vezes isso não a gente sabe o teu trabalho, não é uma crítica construtiva, mas só toma cuidado no futuro para tu fazer essas argumentações, porque são coisas muito vagas, não consegue validar o teu trabalho. A gente sabe que o cara que mexe lá dói as costas e tudo, mas seria, se tu argumentasse isso, tu teria que ter algum trabalho, alguma coisa que corroborasse esse comentário, tá? Nós aqui somos engenheiros, a gente sabe, mas se fosse uma banca que tivesse fisioterapeuta, que tivesse sei lá o quê, aí tu poderia cuidar. É só o resto, professor, eu gostaria de dar os parabéns. César, mais um belo trabalho teu e parabéns, professor Walter, pelos teus alunos da coordenação aí, tua da mecânica, muito bom trabalho. Gostei mesmo. As minhas colocações eram essas, professor César. Muito obrigado, Jason. Obrigado pelas colocações, sempre válidas. Tu disse que é cri na banca, pode ficar tranquilo que eu sou bem mais cri. Eu sou também. E a ideia do motor em série, ela não sabia, né? Não sabia mesmo. A questão do motor corrente alternada, nós até tinha conversado com o Douglas ali de utilizar o motor. No trabalho dele, ele tinha colocado, né? Não vai ser utilizado o motor corrente alternada, mas não é bem assim, né? Como a gente conversou, enfim, talvez... Na página 35, ele simplesmente não argumentou o porquê que não usava o CA. Sim. Não foi argumentado, nós não usamos pela facilidade, porque teria que ter isso que ele me falou, de repente poderia estar no trabalho. Eu escrevi aqui já, tá? Já escrevi no trabalho para ele o que tem que escrever. Fica tranquilo. E nos índices aí, eu acho que é bem fácil de alterar ali, chamar uma posição A, posição B, motor 1, motor 2, ou inverte, enfim. Dá para dar o índice e vai ficar bem mais tranquilo de entender. Bom, obrigado, professor Jason. Obrigado. Professor Walter, as colocações aí, fique à vontade. Ok. Bom, inicialmente, Douglas e César, meus parabéns aí pelo trabalho realizado. Eu percebo, a gente pega um trabalho do César, assim, que tenha sido orientado pelo César, a gente percebe uma estrutura fácil de ser seguida, né? Bem estruturado. O tema em si também é bastante relevante, né, Douglas? Um assunto de engenharia que pôde aplicar ali muitos conhecimentos aí aprendidos durante o curso, né? E nessa área estrutural de cálculo sempre agrada mais meus olhos. Viu? Eu não cheguei a imprimir como o professor Jason fez, Douglas, mas eu, considerando aí os recursos que a gente está usando atualmente em aula, eu, na versão digital mesmo, eu fiz uma série de anotações aqui, depois vou te encaminhar elas, né? Certo. Para que tu possa analisar e ver o que pode aproveitar. Ali tem questões que eu deixei registrado ali, que tem a ver com questões verbais, com pontuação, alguns errinhos de português, que tu sabe que o professor, quando pega um trabalho assim, sempre acha alguma coisa, né? Por mais que a gente olhe 540 vezes quando está fazendo trabalho, mas sempre passa algumas coisinhas ali, né? Mas claro que são tudo coisas menos importantes aí, que nada tira o brilho do teu trabalho, tá? Só questões aí de pequenas.
De uma maneira geral, assim, Douglas, eu vou te dar algumas sugestões que tu avalie bem depois aí o quanto de trabalho isso pode te dar, mas tem que pensar que o teu TCC vai ficar pro resto da tua vida relacionado a ti, né? E Sim. como eu escutei já o professor Rios falar muitas vezes aí, né? O TCC pode ser o teu cartão de aprovação para tu entrar em algum mestrado, algum doutorado, às vezes é o elemento ali que vai ser decisivo para ti. Então é importante que tu coloque teu melhor aí, sabe? A impressão que me deu lendo teu trabalho, eu facilmente eu entendi ele, porque eu sou da área. O César também transitou aí pela IOST, né? Eu não sabia disso, César, mas me reforçou esse meu entendimento, assim. O pessoal que é da área tranquilamente entendeu tudo que tu escreveu ali. Mas quem não é da área que for ver o teu trabalho, talvez não saiba nem o que é pede apoio. Porque pede apoio não é o termo técnico, né? O nome correto desse equipamento, tanto que em inglês, né? No inglês tu vê ali a tradução, não é pé de apoio, né? É trem de pouso, né? É trem de pouso, mas aqui no português e nos catálogos técnicos desse equipamento, a gente utiliza aparelho de levantamento. Sim. Então, para um trabalho técnico, acadêmico, como está fazendo, eu acho que usar termos assim, tipo pé de apoio, não é apropriado, sabe? Seria melhor tu fazer teu trabalho tudo levando em conta, até inclusive pelo título do trabalho, né? É mais Sim. elegante tu falar lá no aparelho de levantamento, né? Então tem essa questão importante aí do nome que eu acho que tu deve considerar. E eu vi, né? Ele aparece em muitas e muitos lugares durante o texto. Então, tu trocar isso aí, eu sei que vai te dar um certo trabalho, mas enfim, né? Não, mas bem tranquilo. Uma outra coisa que eu acho que tu deveria fazer logo na introdução ali, tu explicar o que é o aparelho de levantamento. Explicar até talvez com alguma foto, eu tenho dúvida se poderia botar foto na introdução, César, tu que tem mais experiência nisso, talvez possa, mas de alguma maneira, assim, explicar o que é e a função dele no início, para quem lê o teu trabalho se situar no contexto, sabe? Depois tu botou uma foto ali, que até no teu trabalho as setas saíram meio deslocadas, pelo que eu vi ali, mas querendo mostrar o que é o pé de apoio. Mas acho que seria bom tu botar, inclusive, tu os exemplos ali, falando em quinta roda, né? E o sistema ali de acionamento da quinta roda ali também, que para quem sabe, quem é do ramo sabe o que tu está falando, quem não é, passa batido, né? Sim. Enfim. Também tu usa ali, algumas vezes, o termo tara, e aí esse exemplo vai para outras situações que tem ali no trabalho, né? O termo tara é um termo muito vulgar, assim, para um trabalho acadêmico, né? A tara na rigor, é o peso próprio do equipamento, né? Então, acho que tu tem que te preocupar com esse tipo de coisas ali, né? Tem algumas situações ali que tu coloca unidades de força também, que não está de acordo com o sistema internacional ali. Mas ok, são coisas menores que vai estar escrito ali, né? Alguns erros de sintaxe também de frases que me deu uma certa dificuldade, que está tudo anotado no trabalho, tá? Tu vai ver as observações lá. Que a concordância verbal ali parece que não está 100%, não dá bem a ideia, né? Da mensagem que tu quer deixar clara ali. Me chamou a atenção também, Douglas, a hora que tu começa a analisar os dois motores, qual foi o critério que te levou a analisar especificamente aqueles dois motores, entre tantos que tu deve ter olhado? Faltou uma referência, sabe? Baseado nos parâmetros considerados a tal, os dois, entre todos os motores foram encontrados esses dois por estarem dentro, alguma coisa assim, sabe? Para depois Sim. tu começar a falar deles, né? Porque aí tu já começa falando dos dois motores, não? Acho que faltou ali uma situação disso, né? Também me chamou a atenção, César, inclusive na tua apresentação agora, Douglas, o teu trabalho, ele poderia ser ainda melhor, eu acho,
se tu tivesse entrado um pouquinho mais nas questões das engrenagens, nos cálculos delas, seria quase que dar um pouco mais de técnica, de cálculo. Muitas vezes tu escreve isso no trabalho e tu usou na apresentação, que são dados da empresa, de um software usado na empresa. Fica um pouco obscuro a coisa, sabe? Sim. Talvez tu entrasse um pouco, inclusive aquela tua figura 26 ali, tu poderia explorar muito mais ela. Tu coloca uma coisa muito fria, uns números que é difícil para quem não é da área assim, entender o que é cada coisa. Eu te confesso que eu tive que tentar entender, buscar me concentrar um pouco mais ali para tentar entender o que é cada número. Né? Acho que não quero usar essa palavra, florear o galo, mas o teu trabalho poderia ter mais conteúdo ali nessa parte de engrenamento, sabe? Sim. Ia ficar um pouco melhor. Para mostrar ali o programa de cálculo, eu tive um pouco de restrição lá na empresa. Eu imagino que sim, né? Mas não sei como também tu poderia considerar isso, mas às vezes muitas coisas tu colocou assim um dado da empresa, né? Obtida pelo software. Até pode botar, mas é um software que leva em consideração, sabe, as características da engrenagem cilíndrica, helicoidal, enfim, né? Sim. Entende? Uma coisa assim que reforce mais aquela informação que tu está usando. Para não ficar tão, peguei isso lá e deu, né? A lista de quadros, César, também não sei se é comum botar uma lista de quadros ali, como lista de figuras, lista de abreviaturas, tudo bem. A lista de quadros, eu não sei se não ficaria mais apropriado por lá nos anexos, nos apêndices, sabe? Para vocês questionarem a questão aí, né? Agora, também eu entendi, Douglas, tu te atropelou um pouco com a questão do prazo para entregar o TCC? Saiu, na É uma verdade... pergunta que eu estou fazendo. Tu ficou meio pressionado pelo prazo? Eu fiz alterações aí até o último segundo aí do dia da entrega. Eu tô brincando contigo, Douglas, porque eu quero crer que tu botar aqueles anexos manuscritos, aquelas cálculos manuscritos no trabalho digital, deve ter acontecido alguma coisa assim, né? Porque não tem nada a ver, né, Douglas, botar aquelas... Tu tá entendendo o que eu tô falando? Sim, não Desculpa interromper, professor Walter. Essa foi uma observação que eu esqueci de fazer o comentário também. Eu também corroboro o que o professor está falando. Ele está falando isso aqui, ó. No final lá. Desculpa te interromper, Walter. Eu tinha me esquecido de fazer esse comentário. É porque não é... Me chamou a atenção, assim, porque não é comum, né, a pessoa botar um manuscrito, um cálculo, assim, feito meio à mão, né, assim, meio sem muita padronização, sem muito cuidado, assim, de organização, de layout, botar num trabalho digital, né, de TCC, inclusive. Então, digitalizar os cálculos. Claro, porque aquilo que eu te falei, que os dados de engrenagem, que tu poderia trabalhar mais cálculo, ali tem cálculo, mas aí eles estão mostrados, assim, de uma forma muito simplória, né? Isso desqualifica o teu trabalho, tá? Não, isso pode ter um dedo meu aí. Eu disse que informei o aluno que podia ser informado a manuscrito aí e ficou e passou batido. Eu acho que fica bem mais elegante, pô. Eu sei que dá um certo trabalho, né? Ter que digitalizar todos aqueles cálculos ali, é complicado esses softwares aí que a gente trabalha com isso, mas é bem mais elegante, né? No teu ter aquilo, né? Outra coisa que me percebi também, sim, aqueles modelamentos, Douglas, que tu fez ali, eles estão soltos lá no fim, assim, umas imagens colocadas, sem só um título e sem nenhum conteúdo, sabe? Talvez tu tenha que colocar ali dimensões, algumas informações técnicas ali do trabalho, para não deixar a figura jogada, assim, solta.
Sim. E uma outra que eu ia falar, que o Jason já falou, que gera uma certa confusão aquele índice A e B ali, né? Entre motor e posição deles ali, né? Uhum. Mas tu entenda, Douglas, como esses comentários, nada tira o brilho do teu trabalho, tá? Da essência, do conteúdo. Veja que em nenhum momento eu questionei alguma coisa aqui que não estivesse de acordo com o aspecto conceitual aí e tal que foi feito, né? Sim. Então, a rigor seria isso. Parabéns mais uma vez para vocês dois aí. Obrigado, professor Walter. Vamos em frente. Obrigado, professor Walter, pelas considerações. César, gostaria de fazer também, aproveitar essa questão, eu acabei passando reto entre os apêndices dos cálculos. Eu não sei se esses cálculos, é uma opinião minha, não sei se esses cálculos não ficariam, engrandeceriam melhor o trabalho teu, Douglas, se eles fossem abordados durante o trabalho e não lá como um apêndice, né? Não sei, se tu conversa com o teu professor aí, teu orientador, eu tenho a sensação que se tu fizesse esses cálculos de potência, torque, velocidade, e digitalizasse esses cálculos e mostrasse ele ao longo para o leitor, enquanto o leitor vem vindo fazer, acho que engrandecia mais o teu trabalho, não ficaria jogado lá para o final esses cálculos, daria para esclarecer um monte de dúvidas de como chegasse no resultado lá na hora da leitura. Mas isso tu vê com o teu professor aí, teu orientador, é só um... Eu esqueci de fazer esse comentário antes. Obrigado. Era só isso, professor. Mas é válido, sim. Bom, já tenho as notas aqui por e-mail, só calcular a média. Obrigado, professores, pelas considerações, né? São válidas. Acho que sim, que a gente vai observar. Essa questão dos cálculos, acho que a gente vai refazer ter algum retrabalho aí, né, Douglas? Sim, não, mas bem tranquilo. Vamos ajustar. Então, Douglas, eu recebi a nota aqui dos professores já, tá? As fichas, depois tem que postar no Moodle, eu não postei a minha também, já vou postar lá. Mas, pelas médias dos professores aqui, você está aprovado, tá? Com nota final 8,6. Porém, como é que funciona? Essa nota é válida após a entrega do trabalho revisado. Então, você tem 15 dias a partir de hoje para fazer as revisões do trabalho, certo? E entregar o trabalho revisado aí. Acho que vai ser tudo de forma digital, né? Mas, enfim, finalizar e entregar o trabalho revisado. Depois que você entregou o trabalho revisado, a tua nota vai para o portal lá da faculdade, tá? Aí você fica com uma nota válida aí. Nesse meio tempo, também tem que gerar aquele artigo que é o teu trabalho resumido, né, em torno de 10 páginas, para entregar enfim, para ficar armazenado junto à faculdade. Tá? Mas então, parabéns, engenheiro mecânico Douglas. Obrigado. Né? E sucesso aí na tua carreira. Obrigado e obrigado a todos aí pelas considerações. São válidas, que o professor César falou. Tá, aí assim, ó, Douglas, tu tem que passar lá, pegar o trabalho com o professor Jason. Tá. Espera aí que tá mudo aí, Jason. Abre o teu microfone. Opa. Eu gostaria de entregar pessoalmente para ele, eu já explico as questões mais direitinho. Isso é Sim. melhor. Eu tô aí, quase todas as tardes aí, todas as tardes eu tô aí, de noite também, até às 8 eu tô aí. Certo. Acho que amanhã eu já passo aí, então, pegar. Que horas tu vai querer passar aí amanhã? Por volta das 5h30, pode ser? É a hora que eu saio do trabalho. Intervalo. Pode ser um pouco. Por isso que eu já pedi. Bom para mim é 6 horas, cara. Se tu passar Pode aí, ser, pode 6, ser. tá bom. Pode ser. Beleza. E lá com o professor Walter, ele manda por e-mail, né, professor? Sim, Douglas, eu vou mandar por e-mail, copiando o César, inclusive. Isso. E depois, Douglas, se tu quiser, a gente pode até fazer uma live aí, porque eu não posso me encontrar contigo, eu sou do grupo de risco. Sim. Inclusive, estou proibido de aparecer lá na FTEC, tá, Douglas? Só pra você saber. Tá. Então, daí a gente pode fazer uma live aí, qualquer coisa, se ficou dúvida nas anotações que eu fiz. Né? Certo. Daí eu entro em contato.
Ok. Então tá. Muito obrigado a todos, obrigado pela totalidade, pela atenção, né? E pelas considerações. E uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado, Sérgio, pelo convite. Abraço.